Então, agora, para terminar essa primeira parte da aula, eu vou falar a respeito do tecido adiposo, para a gente finalizar. O tecido conjuntivo adiposo, ele é um tecido de propriedades especiais. Mulheres têm 25% do seu peso corporal feito por gordura, enquanto homens em torno de 15 a 20%. O papel energético que eu estava me referindo é porque ele acumula gordura, ele acumula um tipo específico de gordura, que é o triglicerídeo, também chamado de triacilglicerol. Esse tipo de componente, né, ele produz muito ATP, por isso que ele é bastante energético, entre aspas, né, vou botar aqui as aspas. Ele produz, quando oxidado, ele produz bastante ATP. Então, o uso do triglicerídeo não é exatamente uma queima, é uma oxidação, tá? Uma beta-oxidação. Enfim. Ele modela superfícies, como, por exemplo, a superfície do corpo feminino, né? Que tem ali um acúmulo de gordura específico. E também forma coxins absorventes, principalmente na planta dos pés. E a gente vê também esses coxins absorventes na pata dos animais, né, de cachorro e de gato. Aquele negócio fofinho, tá, é gordura. A gente fica apertando na pata do bichinho. Aquilo ali é um coxim absorvente de choque. O tecido adiposo também promove isolamento térmico. Ele vai dificultar trocas de calor com o meio externo. E ele também preenche espaços dentro do corpo humano, tá? Entre os órgãos, a gente geralmente tem gordura. Então, ele vai preencher alguns desses espaços vagos e vai acabar auxiliando no posicionamento dos órgãos. Então, a gente tem gordura em volta do coração, em volta das vísceras abdominais. Isso vai ajudar a manter os órgãos no lugar, de alguma forma, tá? Então, assim, uma curiosidade, né? O célula adiposa, ela provém também da célula mesenquimal, mas isso aqui não precisa obrigatoriamente decorar, né? Em algum momento ela vai se transformar num lipoblasto, uma célula precursora, e aí vai dar origem a dois tipos de tecidos adiposo, o unilocular e o multilocular. O unilocular tem um único locus de gordura, tem uma única gota de gordura. No multilocular tem várias, né? Muito mais do que um locus de gordura, tá? Então, multilocular tem vários, tem mais de um, tem vários, né? Essas bolinhas amareladas aqui. E aqui no unilocular tem apenas um. Então, eles têm funções diferentes, né? Tem um formato diferente, acumula lipídios de formas diferentes, então eles vão ter funções gerais diferentes. O unilocular, ele também pode ser chamado de tecido amarelo, ele é bem amarelado. E o multilocular, ele é chamado também de pardo. Ele tem uma cor mais escura, até porque tem mais vasos sanguíneos, tá? Então, aqui a gente já vê a aparência. Nessas duas imagens, é como se as duas imagens fossem na mesma magnitude de aumento. Tipo assim, os dois estão em 40 de aumento. Mas num tecido, você vê um locus só, e no outro você vê um monte de pontinho vazio. Na hora da fixação, inclusive, o lipídio que estava aí, ele vai embora. Tá? Por causa do etanol, né, dilui o lipídio e acaba removendo. Então, cada célula aqui tem um locus e aqui tem várias bolas de gordura. Diversas, tá? Muitas. E aqui na imagem, né, a célula com uma única gota de gordura, aqui no caso, né? E aqui várias, ó. Várias gotas de gordura. Mas no tecido multilocular, a gente tem uma característica um pouquinho diferente, que é a presença de mitocôndrias. Quantas? Tem várias mitocôndrias. Por quê? Porque ela que vai utilizar, né, várias, diversas, dezenas. Que ela que vai utilizar o lipídio. Tá? Ela que vai oxidar o lipídio. O unilocular não tem tantas organelas assim, tem bem menos. Então, o tecido adiposo unilocular, tá? Um único locus, um só.
Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver, ó, que é uma única célula, o núcleo está bem aqui, tá? E aqui na magnitude de aumento maior, ó, o citoplasma como é fino, é bem fininho. E aqui só tem um locus de gordura, e aqui está o núcleo. E os vasos sanguíneos, ó, tecido conjuntivo frouxo, mais vaso sanguíneo, outro vaso aqui, outros aqui, ó, mais um capilar, mais um vaso sanguíneo aqui, tá? Então tem vasos sanguíneos aqui, né? Não é só porque é tecido adiposo que não tem vasos, tá? Então aqui, ó, microscopia de óptica, célula, né? Núcleo, e aqui na microscopia eletrônica, com a finura do citoplasma, gota lipídica do adipócito. Essa cutícula lipídica aqui, ó, ela não tem membrana, tá? Ela não tem uma membrana interna. Ela é uma gotícula de lipídio solta no citoplasma, ok? E aqui o núcleo, ó. O NU aqui é o núcleo, tá? Da onde vem o lipídio que essa célula unilocular armazena? Vem da alimentação e vem do VLDL, principalmente, né? E da própria síntese das células. Então, o quilomicron, ele é formado no intestino a partir da gordura que vem do alimento. Então, a gordura é armazenada, ou melhor, a gordura digerida, absorvida, a célula intestinal forma o quilomicron e joga no sangue. Tá? E do sangue vai lá para o tecido adiposo. Já o fígado produz VLDL também, certo? Ele vai produzir, né, esses lipídios e vai ser armazenado como uma molécula e jogada no sangue vai para o tecido adiposo também. VLDL significa Very Low Density Lipoprotein. Né? Ou seja, lipoproteína de muito baixa densidade, very low density, certo? Então, vem do fígado ou da alimentação. Ou em menor proporção, com certeza, né, da própria célula que sintetiza. Daqui a pouco eu volto ali naquele slide. Aqui está uma figura, inclusive, que eu tirei do próprio Junqueira e Carneiro, né? Aqui ele mostra os triacilgliceróis, né? Uma molécula de glicerol e as 3 moléculas de ácidos graxos. Eles estão, né? No quilomicron, que vem do intestino, e no VLDL. Então, o quilomicron está em verde, o VLDL está nessa cor amarelada. Ambos sofrem ação da lipase lipoproteica, e esses ácidos graxos e gliceróis, né? Porque essa enzima ela vai atuar em cima desses dois e liberar os componentes básicos. Esses 2 componentes básicos vão entrar na célula, e aqui dentro vão ser ressintetizados e guardados. Tá? Então, o lipídio ele vem da alimentação ou do fígado? Alimentação ou do fígado. Chega aqui pertinho do tecido adiposo, tem uma enzima ali que vai lá e corta. E aí esses componentes que estão dentro dessas 2 proteínas entram no tecido, vão ser ressintetizados e armazenados. Tá? Se a gente comer demais, né, principalmente carboidrato, a gente vai acabar engordando. Mas aí tem a possibilidade de fazer atividade física, de exercício físico. E aí no exercício físico, ó, entra em ação isso aqui. As terminações nervosas adrenérgicas, tá? Isso aqui vai ser ativado quando a gente faz atividade física, é representado aqui, ó. E aí ele vai estimular essa célula a fazer o quê? Pegar esse triglicerídeo, quebrar, ó, e liberar no sangue. E aí quando esses 2 aqui forem para o sangue, vão chegar no músculo esquelético, tá? No músculo, e vão ser usados como fonte de energia. Então assim a gente consegue perder gordura, tá? Então os lipídios são armazenados, e aí quando precisa
desse componente para gerar energia, ele vai ser mobilizado, ele vai ser quebrado, liberado no sangue e vai para o músculo para gerar ATP. Certo? Nesse caso aqui, ó, ATP. Certo? Isso aqui é bioquímica, tá, gente? Não sei se você já viu bioquímica. Talvez não, talvez eu esteja me adiantando, né? Mas sempre vale a pena falar um pouco disso. E eu falei um pouco do metabolismo do tecido adiposo unilocular, mas ele também produz leptina, que é um hormônio, tá? Quanto mais gordura corporal, mais leptina o indivíduo produz. E produz outros hormônios, como adiponectina, resistina, TNF e interleucinas. Certo? Então, ele tem aí uma produção, né, de outros componentes. Lembrando que o TNF e as interleucinas podem ser mediadores inflamatórios. Então, pode ser que o gordinho seja mais inflamado? Sim. E para a gente finalizar a primeira parte da aula, vamos falar a respeito do tecido adiposo multilocular. Que eu já disse, né, a cor parda é devido à vascularização e a quantidade enorme de mitocôndrias. Tem distribuição limitada e abundante nos animais que hibernam. Como assim limitada? Tá? No ser humano, a gente encontra ele no neonato. O que é o neonato? É o recém-nascido. É o bebê até os 28 dias após o nascimento. Tá? Então, bebê recém-nascido. Ele vai ajudar na termorregulação, ele produz calor, tá? Então, no bebê recém-nascido, a gente encontra tecido multilocular puro, aqui, ó, na região do pescoço e aqui próximo dos rins, né, e na parede abdominal, tá? E mistura de tecido adiposo multilocular e unilocular na coluna e costelas, ó, tá? Principalmente. Então, a distribuição dele é limitada. No ser humano, essencialmente no recém-nascido, né, em algumas partes do corpo muito específicas. Principal função, produção de calor. Tá? Ele ajuda na termorregulação. Em aspecto de glândula endócrina cordonal, isso aqui é um detalhe, tá? Minha preocupação é falar disso aqui, ó. Ajudar na termorregulação. Como é que funciona essa questão da termorregulação? Bom, a célula tem um monte de lipídio armazenado, tem um monte de gordura, de gotículas de gordura armazenadas. E a oxidação dessas gorduras acontece na mitocôndria, né? Então, ó, puxando para cá, tá? Mitocôndria aqui, as cristas, ó, as cristas internas, e aí aqui, ó, nesse círculo, puxando para cá, tá? Nessa parede interna aqui, ó, a gente tem uma série de proteínas. Essas proteínas aqui, elas são importantes para a síntese de ATP, aqui, ó, o bichinho. Então, suponhamos, tá, que você comeu na hora do almoço, né, você tomou um milkshake, tá? Tem bastante gordura, tem bastante proteína, né? E esse componente vai ser digerido, os componentes vão chegar no sangue e vão chegar lá no tecido adiposo. Então, isso aqui tudo vai ser digerido, né? E os componentes que vão para as vias metabólicas, né? Principalmente carboidratos, né? Que são estruturas que têm vários carbonos. Esses carbonos, eles vão aqui para o ciclo do ácido cítrico. E essa metabolização vai gerar esses componentes aqui, ó, vai gerar moléculas. Essas moléculas vão passando os seus componentes, os seus elétrons, gerando uma energia potencial. É mais ou menos como a gente pensar na energia elétrica que está sendo utilizada, que está usando para, digamos assim, estimular, fazer funcionar o computador. Uma parte dessa coisa toda, né, vai para a produção aqui, ó, de água, e uma parte vai para a síntese de ATP, tá? Para a síntese de ATP. Então, se fosse gordura, né, a gente produz um monte de ATP, né, 34, 36 ATPs por molécula de gordura, mais ou menos, tá? É bastante ATP, bastante energético, o ciclo todo.
Entretanto, no tecido adiposo multilocular, essa molécula aqui de ATP, ela não é preferencial. Essa energia toda, né, que é extraída do alimento, ela vai ser liberada na forma de calor. Então, por isso que o computador esquenta, sim, o computador está quente, né? O meu está quente, por exemplo, e está convertendo essa energia toda naquilo que o computador precisa para funcionar, mas uma parte está sendo liberada na forma de calor. Né? Por isso que os aparelhos eletrônicos esquentam. Não é uma máquina termicamente perfeita. Existe uma dissipação dessa energia na forma de calor. E o tecido adiposo multilocular, no caso do ser humano, é um desses tecidos especializados na produção de calor. Né? E, supostamente, né, o que a gente está entendendo até aqui, fisiologicamente, ele tem esse monte de gotículas de gordura justamente para facilitar o uso da gordura. Se fosse uma gota grande de gordura, talvez não fosse muito prático, né? Como são várias, né? Então tem vários sítios de uso de gordura ao mesmo tempo para produção de calor. Então, esse tecido adiposo multilocular, ele tem vários locos de gordura. Eu não sei se vocês vão perceber aqui nessa imagem, mas tem uma quantidade enorme de vasos sanguíneos, tá? Em verde aqui onde eu estou botando. Vocês vão conseguir perceber, mas tem uma quantidade imensa de vasos sanguíneos. Enorme. Estou colocando os pontinhos em verde aqui, tá? E aqui em maior, vaso sanguíneo, mais vaso, tem vaso aqui, né? A gente já viu a mesma imagem várias vezes, tem vaso sanguíneo em todo lugar aqui. Tem mais vaso aqui, tem vaso aqui. Né? Tem um monte, olha a hemácia aqui imensa, tá vendo? Um monte de vaso sanguíneo. Aparentemente, às vezes parece mais vascularizado do que um unilocular, tá? Então, esse calor produzido, né, ele vai ser dissipado para o vaso sanguíneo, para o sangue, e o sangue vai levar esse calor para o restante do corpo, tá? Então, esse tecido adiposo, aqui mais uma imagem, ó, tá? Que teoricamente pode ser uma célula, né? Um núcleo e uma quantidade enorme de gotículas de gordura. Super importante esse aspecto, de ter várias gotículas, né? E aqui um esquema da ultraestrutura da célula. Tem várias gotículas de gordura, um monte de mitocôndrias, que a mitocôndria ela vai receber o lipídio e fazer a oxidação e liberar na forma de calor, que é o principal motivo, né, da gente ter esse tipo de tecido quando a gente é recém-nascido. E aqui, a ultraestrutura do tecido multilocular, ó. Quantidade de mitocôndrias enorme. A gente parece ter mais mitocôndria do que gotícula de gordura. Tá? Gotículas de gordura aqui, ó. Eu tô em vermelho. Gordura tem umas bem pequenininhas, mais clarinhas, né? Mitocôndria, ó, tem um monte de mitocôndria aqui. Quase todo o citoplasma, né? Na realidade, são mitocôndrias e gordura. Tá? Então, essas são as referências.